A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2 milhões e meio. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Olá, boa noite, feliz sábado, secretários do Senhor, anciãos e pastores. É muito bom saber que vocês estão aí para participar da nossa primeira live da Secretaria da Associação Rio Fluminense. Essa live interativa, você poderá participar aí pelo WhatsApp, que está sendo disponibilizado para vocês, também pelo Facebook. Então, vamos passar bons momentos juntos aqui de treinamento, de inspiração, de crescimento. Amanhã é um dia muito especial. Sabe qual é o dia? É o dia do jovem adventista. E nós temos um grande exército na Associação Rio Fluminense de jovens garbosos. E o nosso presidente, o pastor Giovanni Félix, tem um recadinho todo especial para você, jovem adventista da ARF. Olá, estamos nos aproximando de uma data muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o planeta. É o Dia Mundial do Jovem Adventista, sábado que vem, dia 16. A ideia é que a juventude e os membros da igreja se organizem em equipes e desenvolvam ações relevantes na sua comunidade, na sociedade, mostrando a imagem da igreja e da juventude de uma forma diferente e jamais vista. O tema deste ano será Adote.
E a ideia é que você adote, quem sabe, um presídio, um orfanato, um asilo. Use a sua criatividade com a sua equipe. O importante é que desenvolvamos ações que façam a diferença em nosso planeta. Deus está convocando a você. Adote esta ideia e participe para que este Dia Mundial do Jovem Adventista seja relevante não apenas para a igreja, mas para todo o mundo. Que Deus o abençoe e feliz Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu gostaria de, nesse momento, apresentar para vocês, de primeira mão, a pessoa que vai conduzir esta live, que é a assessora de comunicação, recém-chegada aqui à nossa associação, a Andréia Caos. É um prazer recebê-la, Andréia. A Andréia, que é assessora de comunicação, ela está vindo do Rio Grande do Sul, ela trabalhava na Associação Central Sul Rio Grandense, e está aqui esta semana, uma semana que você está aqui, né? Seja bem-vinda. Exatamente uma semana. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor e com você também que está assistindo a nossa live. Muito bem. Vamos nos assentar para a gente começar a trabalhar, então, os assuntos desta live. Bom, eu estou aqui com a missão, então, de abstrair todas as informações importantes para você, secretário, poder fazer um trabalho importante, um trabalho eficiente na sua igreja esse ano. Então, eu vou estar aqui entrevistando o pastor Samuel e a gente vai trabalhar 4 tópicos específicos. Primeiramente, a ACMS. Quais são as ferramentas que existem nesse nosso aplicativo da secretaria? Quais são as novidades que existem nesse sistema? A gente também vai estar trabalhando as reuniões que a igreja tem, quais as agendas, como fazer a ata e o arquivamento. Vamos falar sobre o quórum e vamos falar também sobre projetos especiais que a igreja está trabalhando. Pastor, vamos começar pelo ACMS. Me conta um pouquinho quais são... A gente tem aqui secretários que são experientes já na área e tem secretários também que estão começando esse ano o ministério deles. Então, a gente precisa trabalhar com ambos. Conta para a gente quais são as principais ferramentas que esse sistema disponibiliza para o secretário poder trabalhar. Maravilha. Sabe, secretário, não é somente você que tem acesso ao ACMS, mas também você, ancião. O pastor já sabe disso, já tem o seu login, já tem o seu acesso, mas você, ancião, também poderá entrar no ACMS e ter aqui algumas informações importantes e relevantes para o trabalho da igreja. Eu vou compartilhar agora a tela do meu computador para mostrar para vocês alguns dos recursos que vocês podem ter. Os secretários que estão iniciando, então aí está a página do ACMS, ok? Eu estou aqui na igreja do Largo da Batalha do distrito de Itaipu. Eu quero mandar um grande abraço ao pastor Gilberto, a nossa secretária ali. Sabe, esta é a secretaria número 1 da Associação Rio Fluminense. É a Secretaria Ouro. Então, eu estou aqui acessando a igreja de Itaipu. Aqui nós temos algumas informações interessantes. Lá são 119 membros. Aqui, quando as pessoas são batizadas, vai aparecendo aqui. Esse ano ainda não houve nenhum aparecimento, nenhum desapareceu, amém, não é? Publicação expiradas é quando a pessoa desapareceu, sumiu do mapa, e então depois de 6 meses que a pessoa não está mais frequentando a igreja, já pode ser considerada desaparecida, desde que você não tenha contato, através do ACME, através do Facebook, das redes sociais, né? Ok. Então aqui nós temos a aba do membro. Aqui a gente pode pesquisar toda e qualquer pessoa, não somente na igreja local, mas também pode pesquisar a nível de divisão e lugares onde tem o ACMS. Aqui nós podemos fazer a edição em lotes, ou seja, você vai fazer a atualização cadastral de todos os membros da igreja após uma atualização dos dados dos membros, né? Aqui nós temos as transferências pendentes,
ou para você fazer transferência, você entra nesta aba. Aqui nós temos a outra aba de publicação dos desaparecidos e aqui do GER. Isso daqui é importante, é relevante. Por que isso é importante e é relevante? Porque aqui nós podemos classificar, os membros da igreja. Quem é membro ativo, quem é membro desaparecido, se porventura tem algum falecido que ainda não foi removido, membros que estão frequentando outras igrejas. Então aqui você pode também a visitar, enfim. Demora um pouco porque são vários membros aqui. Então você pode ter aí uma listagem atual dos membros da igreja e classificar os membros. Aqui nós temos uma outra aba, que é a aba Pesquisar Igreja. Então, estou aqui na igreja de Largo de Batalha. Eu quero saber quem é o pastor da igreja, eu preciso falar com o pastor, eu preciso falar com a secretária. Estão vendo aqui, ó, esta canetinha? Então, aqui você pode vir aqui também. E aqui eu já vejo a fachada da igreja. Olha como é importante a gente ter uma fachada bem cuidada, com o logo da igreja, a plaquinha com os horários, certo? Então está aí. Se a gente precisa trocar a fotografia, então nós vamos aqui em carregar imagem e vamos atualizar a nossa fachada, né? Aqui nós temos quem é o pastor, é o pastor Gilberto, aqui nós temos o contato dele. E também a secretária número 1 da Associação Rio Fluminense, a irmã Dulce Ribeiro de Lemos. Parabéns, Dulce, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Aqui nós temos também o mapa da igreja, aonde fica localizado. Isso aqui trabalha lá com o aplicativo, o site Encontre uma Igreja, enfim. Aqui, se a igreja tem redes sociais também, você pode colocar, se tem estacionamento, recepção acolhedora, você pode atualizar isso, ok? Então, a gente vê que é uma forma bem prática, né, pastor? Tem várias abas ali, mas elas estão bem dispostas. É assim. Fácil, isso aqui é bem fácil de a gente trabalhar, né? Aí nós temos aqui a lista de oficiais, eu quero saber quem são os oficiais, eu entro aqui. Relatório integrado, isso daqui é importante, secretária, você ter esta informação, você que está chegando na secretaria agora. Primeiro trimestre de 2019, aqui eu abro a aba e eu vou poder ter acesso ao relatório integrado. Aqui nesta base aqui, eu posso repetir os dados anteriores, então são normalmente aqueles dados que são permanentes ou mudam muito pouco, né? Aí eu desço aqui embaixo em gravar e aí está tudo certo, ok? Vamos mais aqui? Pastor, essas são as ferramentas básicas do ACMS. A gente tem algumas novidades no sistema também, o senhor pode passar para a gente? Também, então eu já passei essa novidade aqui que é a classificação do GER, o que é o Grupo Especial de Revisão. Né? Então, nós podemos ter a facilidade de, numa página só, a gente atualizar e cadastrar os membros, identificar os membros pelo seu status. Então, é um membro que não está mais frequentando a igreja, então você vai colocar ali a transferir. Tá? Uma outra coisa aqui interessante, Andréia, por exemplo, aqui os relatórios. Olha que importante, isso aqui para o ancianato, quem são os membros, nas famílias, você pode ter um relatório por famílias, estatísticas de membros, né? Os departamentos oficiais, o relatório integrado, nesta aba aqui, você pode imprimir o relatório em branco. Né? Às vezes os secretários perguntam, eu preciso do relatório em branco, em PDF. Então, você entra aqui. Né? Muito bom. Aqui, os comparativos de admissão e remoção. Esses outros itens aqui, mais para a área de tesouraria e a mordomia e também os pastores têm acesso. Né?
Escola sabatina e pequenos grupos ainda estão sendo trabalhados, nós não estamos ainda com informações sobre isso. Mas o que é importante? Essa é uma boa pergunta, né? Importante é que você, ancião, pode ter acesso ao ACMS. É óbvio que você não vai poder mexer aqui, cadastrar, mas você pode obter relatórios importantes para o planejamento da igreja, para você conhecer mais. Mas talvez seja a pergunta, como é que eu faço o meu cadastro? Não é uma boa pergunta? Então, você vai lá no 7Me, e eu quero agora passar um videozinho de como você pode se cadastrar no 7Me. Vamos ver este vídeo aqui. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar caso você já tenha um usuário criado. Se não tiver, clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado, e então será enviado um e-mail para a ativação do seu usuário. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7Me e acesse com seu usuário e senha. Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7Me. Então, agora você já sabe como você pode fazer o seu login, o seu acesso ao ACMS. Você pode baixar aí esse aplicativo aí no seu smartphone. E fica o convite, né, pastor? Não só para os secretários, mas para os anciãos também estarem bem inteirados sobre como funciona o ACMS, sobre todas as ferramentas, tudo que está disponibilizado ali para a igreja. E também o convite para a igreja de forma geral, né, poder baixar o aplicativo e estar utilizando o 7Me. Com certeza. Essa é uma ferramenta muito importante e relevante para a secretaria da igreja. Verdade. E, gente, agora a gente está indo para um outro bloco e a gente recebeu o nosso convidado especial da noite, pastor Leônidas Guedes. Seja muito bem-vindo. Ele é o secretário executivo da igreja na União Sudeste Brasileira. Então, André, boa noite a você, ao pastor Samuel Krieger, nossos amigos anciãos, né? Anciãos, secretários das igrejas, pastores também que estão conosco. Muito obrigado pela sua participação aqui. E é um prazer muito grande estar com vocês. Essa área é muito importante para a vida da igreja, para as decisões da igreja, para a administração da igreja. É uma área técnica, né? Mas ela tem o seu lugar muito importante na vida espiritual dos membros da igreja, Andréia. É verdade, é uma parte também bem prática, né, pastores? A gente falou aqui um pouquinho sobre o sistema, né, do ACMS, que o secretário está lidando diretamente, mas também existem outras coisas que o secretário está envolvido, que são as reuniões da igreja. E esse é um novo tópico que a gente quer trabalhar, trazer para você aqui nessa noite. Quais são as reuniões, vou começar já perguntando para o pastor Leônidas, quais são as reuniões que acontecem na igreja, quantas são e quais são as diferenças entre elas? Então, André, eu sou adventista desde que nasci. Há 52 anos eu sou adventista de frequentar a igreja. E com 8 anos fui batizado na igreja adventista e me tornei pastor com 21 anos. E eu sou adventista há muitos anos na igreja.
Agora, a Igreja Adventista, por muitos anos, ela teve basicamente duas reuniões administrativas. A reunião da comissão da igreja e a reunião da igreja, que envolvia os membros e os não membros da igreja. E hoje, o nosso novo manual da igreja e o nosso guia de secretaria nos orienta que nós temos 3 reuniões da igreja, 3 reuniões assim, de tomada de decisões. A reunião da comissão da igreja, que são os oficiais da igreja, a reunião da administração da igreja, que é a reunião administrativa, são todos os membros batizados da igreja, e a reunião regular da igreja, que é a reunião do sábado de manhã, onde tem membros batizados e membros não batizados. Entendi. Então, são 3 tipos de reuniões. Reunião da comissão Da igreja. Reunião regular. Regular, que é membro e não membro. E a administrativa. E a administrativa, que é só o membro batizado. E, pastor, se existem esses 3 tipos de reuniões, é porque existe 3 tipos de assuntos diferentes que devem ser conduzidos para cada uma delas, certo? Exatamente. Eu vou pedir, antes do pastor Samuel mostrar para a gente aí na prática algumas coisas que pertencem a essas reuniões, vou pedir para o senhor falar para nós quais são os assuntos distintos para cada uma delas. Por exemplo, começando pela comissão, quais os assuntos que o secretário deve se programar para levar para a comissão? Então, Andréia, a gente não vai ter aqui amigos anciãos e secretárias e pastores das igrejas. Nós não vamos ter tempo aqui de mencionar e ler cada trecho do manual da igreja e nem do guia de secretaria. Mas tudo que a gente vai falar aqui está fundamentado nos manuais e nos guias da igreja. Eu queria só recomendar, André, que todo secretário da igreja, e se possível o ancião da igreja, que é o administrador da igreja também, e até por excelência o pastor da igreja, lesse 2 capítulos. Um capítulo do Manual da Igreja, o capítulo 10. Do Manual da Igreja, o capítulo 10 fala dessas 3 reuniões e os assuntos das reuniões. E no Guia de Secretaria é o capítulo 7, que assim como vai falar dos assuntos das reuniões, vai também falar do quórum dessas reuniões para tomada de votos, porque você tem que ter quórum para votação. Então não tem como ter erro na escolha dos assuntos para cada uma dessas reuniões, não tem como confundir. Exatamente. Agora, então, resumidamente, eu vou dizer o seguinte: a comissão da igreja, ela tem uma agenda prévia que o pastor e a secretária preparam junto com os departamentos da igreja e leva para a reunião da comissão da igreja. Esses assuntos da comissão da igreja são assuntos de todas as naturezas. Naturezas financeiras, espirituais, denominacionais, disciplina de membro. Todos os itens vão para a comissão da igreja. Só que daquela comissão da igreja, nasce alguns assuntos que só vai ser analisado e votado na comissão administrativa. E outros assuntos na comissão regular da igreja. Por exemplo, na reunião regular da igreja, que é um sábado de manhã, onde tem membros e não membros, a orientação da igreja agora é que, por exemplo, não se tome votos de disciplina de membro na congregação geral. Porque a disciplina de membro é um assunto interno da igreja. É para resolver um assunto familiar. Então, esse assunto é para a reunião administrativa, onde só tem um membro batizado, que é a família da igreja. Quando é sábado de manhã, no assunto da reunião regular, que é membro e não membro, os visitantes também estão ali conosco, assuntos, por exemplo, receber um novo membro na família da igreja. Receber alguém através do batismo. Então, são assuntos positivos, são assuntos de comemoração, de celebração, de alegria, de festividade, de momentos de comunhão, e não vai deixar de quebrar o espírito sabático e o espírito da adoração a Deus. Não devemos levar para o sábado de manhã assuntos financeiros, como, por exemplo, o orçamento da igreja, orçamento dos departamentos da igreja, ou orçamento para a reforma da igreja, ou para a construção de uma nova igreja. Não deveria ser analisado no sábado de manhã, por várias razões, principalmente porque diretamente não é um assunto de natureza espiritual. Esse é um resumo, né? Sim. O pastor Samuel, ele se programou para trazer para a gente alguns modelos da agenda, porque a gente sabe que o secretário tem que se programar para trazer uma agenda para cada uma dessas reuniões, né? Seja a reunião de comissão, seja a reunião administrativa, seja a reunião regular. Pastor, tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar antes de a gente entrar nesses nossos arquivos aí de agenda? Tem alguma coisa sobre sobre os assuntos dessas reuniões que o senhor queira acrescentar? Sim. Nós temos, por exemplo, uma coisa que nós não estávamos habituados antigamente, mas que o manual, o guia vem falando,
é que alguns assuntos nós apenas levamos para a comissão da igreja. E esses assuntos nós apenas informamos ao plenário e não levamos à votação, porque a comissão da igreja, digamos assim, está mais empoderada de tomar algumas decisões, que são aquelas decisões do dia a dia da igreja. Por exemplo, a saída do Clube dos Desbravadores. Então, a comissão da igreja vota e apenas informa para o plenário de que o Clube dos Bravadores está saindo em tal data, né? Uma outra coisa que é interessante é quando um membro da igreja pede a remoção. Também nós não levamos mais para o plenário votar, mas a comissão da igreja, ela vota aceitar a carta de renúncia de membro. Ou seja, ele não quer mais ser membro da igreja. Então, nós votamos aceitar a carta dele sem maiores discussões, né? Compreendido. Pastor, então o senhor pode mostrar para a gente, de uma forma assim, prática, como o secretário faz a agenda de uma reunião de comissão, por exemplo? Sou secretário da minha igreja. Por onde eu começo? Positivo, muito bom. Eu quero compartilhar a minha tela aqui, que nós temos aqui um modelo de agenda. Na verdade, às vezes a gente não dá muito valor para uma agenda, às vezes a gente faz lá num caderno, a gente faz lá numa folha qualquer, e, enfim. Mas a agenda ela tem um valor muito importante, porque aqui a gente faz as anotações, as observações, que pode ser útil, quem sabe, mais à frente, em algum momento da história da igreja. Então, nós temos aqui esse modelo, tá? Esse modelo já é no modelo formato ata. Para quê? Para facilitar o trabalho da secretária. E também para ser mais claro o imaginável possível. Por que mais claro? Porque o membro da comissão, ele está sabendo justamente o texto que será redigido na ata. É quase um Ctrl+C, um Ctrl+V. Claro, vai se mudar aqui algumas palavras, né? Por exemplo, aqui nós temos o primeiro voto, que é conceder voz e voto. Este voto é de única e exclusiva competência da comissão da igreja. Você não vai levar ao plenário para que se saiba. Por exemplo, o item 2 aqui, Ministério Pessoal, diretores associados, olha aqui, ó, recomendar. Então, a competência da comissão da igreja recomendar ao plenário, ou seja, à igreja, né? E o item 3 é de competência também, é de competência da comissão da igreja, né? Vai aprovar os nomes para representar lá num programa, lá em Ganhadores de Alma e tal. Aí nós temos, por exemplo, o item 6, Ministério Jovem. Então, este é o formato da agenda. Ministério Jovem, do que se trata e qual é a ação. No caso aqui, é recomendar. Propõe-se recomendar a quem? A reunião administrativa, né? Essa reunião que o pastor Leônidas falou aqui, ok? Então, se o secretário ele quer montar essa agenda para as reuniões, ele deve se preparar com uma boa antecedência. Com certeza. Conversar com o pastor local. Sim, sim. Então, veja bem, quem é a pessoa que faz a agenda? Todos os assuntos chegam para o secretário. Aí o secretário prepara esta agenda e envia para o pastor avaliar. Tá? Porque quem sabe tem um item aqui que o pastor acha melhor não tratar nesta comissão, porque ele está trabalhando esse assunto, ou vai expor alguma situação. Então ele diz, irmã, tira esse item aqui, que depois eu estou amadurecendo essa ideia aqui e tal. Mas os itens que vão entrar para a agenda é de competência do pastor decidir. Pastor, o senhor já quer aproveitar e mostrar para a gente modelos de agendas para as reuniões regulares e administrativas? Então, vejam bem, é interessante. Estão vendo aqui que está em vermelho. Todos os itens aqui na tela, na agenda, em vermelho, é de competência do plenário, da reunião regular, no sábado de manhã, com a presença das visitas e tal.
né? Os itens aqui em azul é de competência da reunião administrativa, somente os membros ali e tal. Então, esse modelo aqui, nós fizemos assim, tudo que é preto é de competência da comissão da igreja. Ela decide, ela vota e informa a igreja. Isso é importante os anciãos estarem bem cientes disso, a liderança da igreja precisa estar ciente disso, porque é uma mudança que tem ocorrido, né? Então, e o vermelho é da reunião regular, no sábado de manhã, com a presença das visitas e todo mundo, e azul, todos os itens em azul são de competência da reunião administrativa. Esse modelo nós já passamos para os secretários, para os pastores, eles estão cientes disso. Pastor, então se a gente fez a reunião, supondo que nós fizemos aqui a nossa reunião de comissão, e encerrou a reunião, o secretário vai fazer a ata, né? Exatamente. Aqui eu passo o modelo da ata. Ah, que bom. Então, E hoje eu ia perguntar para o senhor, vai tudo para a mesma ata? Tem reunião, 3 tipos de reuniões. isso. Não. Olha, pastor Leônidas. Andréia, é interessante, o pastor adventista atual, mesmo o mais novo, ele fazia uma ata só. Então, são 3 reuniões e são 3 atas hoje. A pergunta é, essas 3 atas vão ser encadernadas no mesmo livro? É outra pergunta em cima da pergunta que você já fez. Então, 3 reuniões, comissão da igreja, reunião administrativa e reunião regular. 3 reuniões com decisões de voto, e por ter decisões de voto, elas têm que necessariamente ter geração de atas. Tem que ser gerado atas para registrar os votos que foram tomados nessas 3 comissões. Perfeito. Então, eu seguro aqui na minha mão esse livro de atas. Esse livro preto, este livro é o livro de atas da comissão, única e exclusivamente da comissão, certo? E a comissão trata de todos os assuntos e aí a secretária, após a votação lá, chega em casa e escreve aí. E a reunião regular, ele vai usar este livro branco aqui. Tanto a ata da reunião regular quanto a ata da reunião administrativa é usado este livro aqui. Quando esta ata é realizada, é feita? É feita após a votação. Não é, pastor? Exatamente. Então, a gente geralmente, André, na igreja local, talvez não funcione ainda 100%, mas a sugestão da igreja é que depois de uma reunião da igreja, que foi tomada decisões, a secretária da igreja tenha de 15 a 20 dias para lavrar uma ata e para o pastor fazer a correção final. Por que a gente fala o pastor da igreja? Porque, pelo manual da igreja, o pastor do distrito pastoral, ele é o presidente das comissões. Ele é o presidente da comissão da igreja, ele é o presidente da reunião regular e ele é o presidente da reunião administrativa. Se ele não puder estar presente por uma situação de necessidade, aí sim, o manual permite ele autorizar um outro membro oficial da igreja, geralmente o ancião da igreja, ele pode presidir uma reunião como presidente se o pastor em si autorizar. Verdade. E é importante o tópico anterior que a gente falou da agenda, né? Porque ela facilita todo esse processo da ata, né? Se você tem ali os tópicos que você vai tratar na reunião, é prático depois você lavrar a ata e deixar tudo já certinho, encaminhado. Sem criar uma crise conjugal, eu costumo falar isso nos encontros secretários, se tem que ter alguém bem casado com o pastor da igreja, é a secretária da igreja. Não me entenda mal. Ou seja, eles dois têm que estar bem afinados na agenda da comissão da igreja, porque ninguém deveria ir para uma reunião de comissão sem uma pré-agenda. É uma questão de maturidade, de equilíbrio, de ponderar antes, de amadurecer o assunto. Não é? E não chegar lá assim, a queima-roupa, e aí aparecem os itens sem ninguém estudar antes os assuntos daquela reunião. Por isso que a igreja trabalha com a pré-agenda. Antes da reunião, a secretária prepara os itens e analisa com o pastor e, se possível, até com o ancião da igreja. Uma pré-agenda com a administração da igreja. Porque se surgem assuntos diversos, pode ocorrer que aquele assunto que precisava tratar acaba não sendo tratado no meio de um volume de informações. Uma igreja bem organizada, uma secretaria bem organizada, não vai levar a realização de uma reunião sem uma agenda. Isso é uma questão óbvia.
E por isso que nós estamos aí disponibilizando este modelo para que realmente todas as nossas secretarias possam realmente ter esse modelo de agenda e também de atas, né? Perfeito. Gente, para nós encerrarmos esse bloco, uma última pergunta para os senhores, qualquer um pode me responder, é o seguinte: fiz a agenda, levei para a reunião, os assuntos foram tratados, terminou a reunião. O que eu faço com essa agenda? Eu posso fazer um bolinho de papel, jogar fora? É importante eu ter essa agenda guardada, porque eu já vou lavrar a ata. Passei a ata. O que eu faço com essa agenda? Bom, eu recomendo, não é? Me diga se estou errado, pastor, mas eu vejo que essa agenda ela tem um valor muito especial. Ela deveria ser arquivada. Por quê? Em algum momento alguém chega e diz assim, mas esse item foi tratado e não está aqui na agenda. E realmente foi para a agenda. Mas foi para a agenda e não está na ata. Entende? Só que a pessoa esqueceu de que esse item não foi aprovado. Ou que esse item o presidente da reunião retirou para estudar melhor. Então isso salvaguarda a secretaria, o ministério e salvaguarda a igreja. Então você deve arquivar juntamente com a lista de presença da reunião da comissão da igreja, quanto da lista da presença da reunião administrativa. Concorda, pastor? Sim, vamos manter a amizade, né? Agora, André, só reforçando o que o pastor Samuel disse, as secretárias que estão nos assistindo, os pastores e anciãos, eu tenho uma agenda de 25 itens, tudo bem? Um exemplo. 25 itens. Eu fui com uma agenda para reunião com 25 itens. Só que daqueles 25 itens, eu só tomei voto e aprovei 22. Aí sobraram 3 itens que não foram votados. Então, esses 3 itens que o pastor Samuel disse que deveria ser arquivado naquela agenda, como agenda, eles não vão para as atas do livro de atas. Só vai registrar no livro de atas os itens da agenda que foram votados na comissão da igreja, ou na reunião administrativa, ou na reunião regular. O item da agenda que não foi votado, ele não entra na ata da igreja como item não aprovado, item rejeitado, item suspenso da reunião. Não existe isso. Só registra em ata, só lavra em ata os itens que foram aprovados pela reunião da igreja. Compreendido. Pastores, obrigada pelas informações referente a esse nosso tópico. O pastor Samuel avisou o pessoal, os nossos telespectadores aqui hoje, no começo, para todo mundo mandar foto, mandar pergunta, dizer de onde está assistindo a live. E o pessoal está retornando, pastor. O pessoal está mandando foto, está mandando pergunta. E as nossas secretárias selecionaram aqui 2 perguntas para fazer para os senhores. A gente vai ter alguns minutinhos para vocês responderem, tá bom? Sim. Eu vou ler aqui para vocês a Sonília Nascimento. Ela diz assim: como faço para classificar um membro como falecido? Pois na aba de classificação, a GER, não me dá a opção. Como ela resolve isso, pastor? Bom, nós não vamos classificar como falecido, porque ao a pessoa falecer, ela precisa ser imediatamente removida do ACMS. Para isso não precisa de voto, você precisa saber a data que a pessoa faleceu, obviamente. Mas, pastor, eu não sei a data. Tem certeza que a pessoa faleceu? Tem alguém, testemunha ocular? Porque a gente não pode remover alguém sem ter certeza que faleceu, porque senão, de repente, a pessoa aparece e aí está com o cadastro complicado, né? Então, aí você faz uma anotação à parte, para que você possa ter ali depois a remoção dessas pessoas. Qual o nome dela, André? Sonilda. Sonilda, nesse guia da secretaria, eu sugiro você abrir na página 92. Na página 92, você classifica os membros da sua igreja em 5 colunas, em 5 categorias. E nós não temos em nenhuma das 5 categorias os falecidos da igreja. Ou seja, esse guia ele está de acordo com o ACMS. Então, no ACMS, você não vai encontrar uma aba para colocar o membro falecido. Então, você tem 5 categorias de membros para serem classificados na igreja. Perfeito. A Silvana também, Silvana Rodrigues, ela diz: boa noite. Esses são os modelos de agenda. Todos os assuntos que são votados na comissão da igreja vão ser escritos na ata preta?
Então, faz a pergunta de novo, André, se eu Mas entendi. assim, boa noite. Estes são os modelos da agenda, o modelo ali que o pastor Samuel mostrou. Uhum. Todos os assuntos que são votados na comissão da igreja vão ser escritos na ata preta? Todos os assuntos que você votou na comissão da igreja, seja para registrar na ata da comissão da igreja, ou seja, recomendado para reunião regular, ou os itens recomendados para reunião administrativas, como, por exemplo, disciplina de membros, todos os itens, sem faltar nenhum deles, são registrados na ata do livro Capa Preta, que é a ata da comissão da igreja. Sendo que nem todos esses votos, eles ficam só na ata preta, na ata da capa preta. Vai ficar também alguns na ata da reunião regular e outros na ata da reunião administrativa. Perfeito. Bom, nós temos aqui mais pessoas interagindo conosco. O Ivair Augusto, ele diz feliz dia do Senhor. Tem mais pessoas dando feliz sábado. Nelson Júnior, um abraço para vocês. Tem aqui uma igreja que nos deu boa noite, Cabo Frio, presente. Temos mais igrejas. Deixa eu ver aqui. Adriana Wilson, de Carvalho, ela diz feliz sábado. É ela que está dizendo, a Igreja Central de Cabo Frio está presente. Um abraço para todos vocês. Pastores, querem mandar um abraço para eles também? Olha aí, pastor Ivaí, aí o pastor Moisés de Niterói, um grande abraço. Parque Califórnia, pastor Gessé. Pastor Micael, em Rio Bonito, Basílio, que legal. Maravilha. Essas são as fotos que nós recebemos até o momento. Você tem foto aí, está reunido com a galera da sua igreja, manda para a gente estar mostrando aqui as participações na nossa live. E agora nós vamos migrar para mais um momento, para mais um tema, né, pastores? Vamos lá. Um tema que, olha, eu quando soube dele eu aprendi bastante, que é o quórum. A gente sabe que para as reuniões é necessário sempre, para as assembleias, todos os lugares são necessários se eleger quórums. E a minha primeira pergunta para vocês em torno disso é qual é a recomendação da igreja sobre este assunto? Nós temos 3 tipos de reuniões, o quórum é igual para as 3? Como funciona? Pastor Samuel. Muito bem. Na verdade, uma destas reuniões não precisa de quórum, que é a reunião regular. A reunião é regular no sábado de manhã, porque normalmente mais de 50% da igreja está presente, então não há necessidade de quórum. Mas para a deliberação na comissão da igreja e na reunião administrativa, há necessidade de quórum. E aí nós temos recomendações sobre isso. Pastor, e quais são as recomendações? Quem se sentir à vontade aí para passar para a gente? Boa pergunta. Ok. Então, André, pastor Samuel, eu vou tentar ser o mais claro possível, apesar do assunto não ser tão fácil às vezes, mas vou tentar ser didático. O pastor Samuel falou que toda reunião da igreja tem que ter quórum para votação. O nosso quórum como igreja adventista, o nosso governo da igreja adventista trabalha com quórum não composto, que é 51%. Nós trabalhamos com quórum de 50% mais 1, que é a maioria dos votantes. Então, quando o pastor Samuel fala que na reunião regular, que são os membros batizados e não batizados, no sábado de manhã, nós não votamos o quórum, é porque o manual já subentende que toda reunião da igreja, o nosso quórum é 50% mais 1 dos votantes, seja na reunião administrativa ou seja na reunião regular, mas só que quando vai para a comissão da igreja, é que o pastor Samuel disse, aí sim, nós temos que votar o quórum necessário para a votação, que no normal é 50% mais 1. Mas se eu não tiver 50% mais 1 dos membros da comissão da igreja, eu não vou ter reunião com valor de voto? Aí que entra o item que o pastor Samuel falou, que temos que votar então qual é o quórum necessário para a reunião acontecer e ter valor legal e valor denominacional nas decisões tomadas.
Porque se não tiver o quórum, não pode, na verdade, nem começar, né, a reunião, e se começar, nenhuma decisão que for tomada vai ser válida. Não tem valor. Então, Não tem valor. é muito importante que o secretário, né, tome a frente disso, o secretário ação o pastor, e promova essa escolha, né? Qual é o número de quórum para a sua igreja local? Tem uma igreja de 100 membros, de 600 membros, de 5 membros. Como eu escolho o quórum da minha igreja? Pastor Samuel, quer dar um direcionamento para a gente também em relação a esse assunto? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vou compartilhar a minha tela aqui, porque eu quero ler o que o guia de secretaria nos fala sobre quórum. Na página 62 do guia de secretaria diz assim: a definição do quórum da comissão da igreja pode ser realizada tomando em consideração as seguintes orientações. Primeiro, o quórum da comissão da igreja deve ser definido em uma reunião administrativa da igreja. 2. Para uma comissão de igreja formada por até 14 membros, o quórum sugestivo é de 5 pessoas. Para uma comissão de igreja formada por 15 ou mais membros, o quórum sugestivo é de 7 pessoas. E terceiro, os votos devem ser tomados por unanimidade quando estiverem presentes somente a quantidade de membros necessária para a constituição de quórum. Porém, quando estiverem presentes mais membros, os votos serão tomados por maioria simples, ou seja, 50% mais um dos membros presentes que votaram. Olha, que votaram. Desde que a quantidade dos votos da maioria não seja inferior ao quórum estabelecido. Ponto. Neste caso, deve-se tratar de temas mais simples, como transferência de membros, convites e outros. E quarto, será requerido o voto favorável da maioria, 50% mais um do número total de membros presentes da comissão da igreja para os casos mais relevantes, como proposta de disciplina eclesiástica, nomeação de líderes e outros. Então, aqui está a recomendação do guia de secretaria. Esta é a recomendação da igreja. Pastor, então, se ali fala se até 14 membros, né? Até 14 membros. 5 pessoas para o quórum. Isso. Passou disso, 7 pessoas. Passou a sugestão de 15, inicial. 7 pessoas. Então, se eu tenho uma igreja de 100 membros e eu quiser escolher o quórum de 8 pessoas, eu posso? A comissão da igreja, normalmente você vai escolher aí os líderes, os oficiais, então dificilmente você vai ter, aí depende do número da igreja. Uhum. Talvez isso fosse para reunião administrativa, que daí o número de membros seria interessante analisar. Mas aqui no caso da comissão, qual o grande problema que a gente vê aqui? O grande problema, se eu tenho um quórum alto, eu preciso, para declarar votado uma proposta, eu tenho que ter votos favoráveis, o mínimo do número de comissão, do quórum da comissão. Explica um pouquinho mais para a gente sobre Pastor isso. Pastor. Então, quando fala quórum no manual da igreja e no guia de secretaria, não existe a expressão quórum mínimo. Quórum já subentende que é o mínimo de membros presentes necessário para a votação. Isso é um fato. E a gente costumou ouvir muito tempo quórum mínimo, não tem quórum mínimo, é quórum. Seria até redundante, né, falar, porque é a mesma, o quórum Exato. já é... Só que ainda hoje muita gente usa, qual é o quórum mínimo? Não, quórum é quórum. O nosso quórum aqui para votação é de 7 pessoas. Uma comissão que tem 15 membros, se ela é convocada para segunda-feira à noite, 7h30, e ela não tem 15 membros presentes na segunda-feira à noite, mas o quórum dela, para efeito de voto, é 7. Eu não vou nem usar o 15, porque o 15 é um número para 7 que quase que é 50%. Mas vou usar um número mais claro para não deixar dúvida. Eu vou pegar uma comissão de 20 pessoas. 20 membros têm uma reunião da comissão da igreja, mas a reunião administrativa decidiu que o quórum daquela reunião é de 20 membros, ela pode ter valor de voto com 8. Aqui está sugerindo 7, mas é 8.
Eu tenho 8 pessoas reunidas na segunda-feira, às 7h30 da noite, no dia que foi convocado a comissão da igreja, de 20 membros, vieram 8. E isso contando, eu vou até acrescentar um detalhe aqui, contando com o presidente da comissão, que ele também tem direito a voz e voto na comissão. Todo membro tem direito a voz e voto, inclusive o presidente. Pode votar. O pastor da igreja, que é o presidente, conta também como quórum. Então, ele é um dos 8. Então, veio o pastor e veio mais 7 pessoas. 8 pessoas estão ali reunidas. Esse grupo de irmãos, se é o quórum daquela reunião, eles podem tomar a agenda, votar os itens da agenda, desde que os 8 votem de forma unânime. Se 7 votar de um jeito e 1 votar diferente, esse voto não tem valor legal e não pode ser registrado em ata. Deu para entender? Sim. Confundi. Não, eu compreendi. Acredito que os nossos amigos tenham entendido também. Então, o perigo de você botar um quórum alto, sendo que você vai fugir ali da sua realidade local, é que você vai votar em uma reunião e você vai ter na própria reunião um número de pessoas, porque às vezes você tem 20 pessoas na comissão, mas não são os 20 que vão estar presentes, vem 10. E se o quórum já é 10, se uma pessoa discordou daquela reunião, já não está pode... travado o assunto. Com certeza. Seria a maioria, de 10, 9, né? Seria a maioria, mas porque o seu quórum não está de acordo com a realidade local, acaba... Agora, André, só uma aspa aqui para nós, aqui como amigos e irmãos em Cristo, né? Sim. O pastor adventista prudente, inteligente, coerente, cristão, batizado, convertido e amigo da igreja e bem assim equilibrado, bem centrado, ele não vai deixar um item polêmico, um item de grande repercussão social na comunidade da igreja, ser tratado com um quórum de 8 pessoas. Ele vai levar o item de mais polêmica, de mais repercussão na sociedade, na igreja local, ele vai deixar esses itens mais complexos, ele não vai deixar votar numa reunião de 8 pessoas. Né? O pastor Samuel disse anteriormente, né? Nesse quórum, que é o quórum de 8, que é o número menor, deveria ser tratado assuntos mais comuns também. Os assuntos mais complexos, ele deveria suspender dessa reunião de um quórum pequeno para tratar num assunto de uma reunião maior, onde tem mais pessoas presentes, para não deixar dúvida da decisão foi tomada, uma decisão mais ampla, né? Não sei se ajudei muito aí. Não, acho que sim. Só relembrando aqui, é o seguinte, o item 4, será requerido o voto favorável da maioria, 50% mais um do número total de membros presentes da comissão para os casos mais relevantes, como proposta de disciplina eclesiástica, nomeação de líderes e outros. Só que, para a gente declarar aprovado um voto, nós precisamos ter 50% mais um dos membros presentes, desde que a quantidade dos votos da maioria não seja inferior ao quórum estabelecido. Uhum. Então, sempre que você levar a votação, você tem que ter isso em mente. Qual é o quórum que eu tenho? Se eu escolhi um quórum para uma comissão de 20, eu estabeleci 12, 13 pessoas, tá certo? Para qualquer decisão, eu tenho que ter 13 votos favoráveis. Mas, às vezes, comparecem quantos na reunião? Parece 15. E aí nós vamos ter se 2, 3, 4 discordarem, nós não podemos declarar aprovado o voto. Exatamente. Então, por isso, pastores, anciãos, secretárias, nós estamos insistindo, porque isso é uma questão muito importante e relevante. Até ali no modelo de ata, eu coloquei ali, no modelo de ata não, no modelo da agenda, eu coloquei o quórum mínimo, o quórum, né? A gente está tão habituado com o quórum mínimo. Entende? O quórum, para você ter em mente, o quórum da igreja e o número que você precisa de pessoas para declarar aprovado um voto. Tem que estar bem atento a isso. Perfeito. O senhor tem mais alguma consideração, pastor Leônidas? Não, é isso mesmo. O que nós não pudermos responder ao vivo aqui, nessa live, eu até sugiro que quem fizer pergunta e não tiver resposta aqui agora, mas que a gente possa dar uma resposta a todos eles. Porque vai ter assuntos aqui que não vai se deixar tão claro, né? Mas... eu até vou incentivar o pessoal, desculpe, que está acompanhando nossa live. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, põe aqui para a gente, põe na
propriamente embaixo do vídeo da live, e manda também no WhatsApp junto com as fotos. Eu fiquei sabendo que a gente já tem aqui mais fotos para a gente ver, pastor, para a gente dar um oi pro pessoal. Mas também, se você tiver perguntas, pode ser sobre o assunto do quórum que a gente tratou agora, pode ser sobre o SMS que a gente falou primeiramente, pode ser sobre as atas, sobre as agendas. Quais as suas dúvidas sobre esses assuntos? A gente quer poder responder, quer poder te ajudar. Então, o que você tiver de dúvida, vai mandando para a gente, que todas as perguntas vão ter respostas. Se a gente não trouxer aqui ao vivo, né, a gente tem 2 secretárias que trabalham aqui diretamente com o pastor Samuel para dar o retorno, para dar o auxílio para vocês. Então, perguntem, a gente está aqui para responder. Vou pedir para o pessoal botar aí as fotos que a gente tem. A gente tem uma pergunta aqui da Michele Rosa. Boa noite. Sobre os assuntos das comissões, em qual comissão se apresenta renúncia do departamento? Essa eu não sei, pastores. Me ajudem. Quando alguém renuncia, foi nomeado como líder de um departamento e ele agora decidiu entregar o cargo, ele declinou. Não é? A gente, pastor Leônidas, a gente vota a aceitação da declinação do voto? A gente pode, o pastor, que é o presidente, ele pode receber a entrega do cargo e dizer para a comissão da igreja que o cargo está em aberto, né? E aí leva em votação na comissão da igreja para alguém ser substituído, para ele ser substituído por outro líder da igreja. Ok. Beleza. Ó, a gente tem foto aí agora da Central de Campos. Um abraço, pessoal. Grande pastor Robson. Olha o pastor Gilberto aí. Um grande abraço. Pastor Cladson de Gradim. Pastor Giovanni, meu líder, está aí em Campos também. Maravilha. Boa noite, pastores e apresentadora. Pergunta da Natália. Onde está no manual da igreja que os itens da comissão cabe ao pastor decidir? Isso está no manual? Não, veja bem, se eu entendi a pergunta da Natália. Natália, boa noite. É bom ter você conosco aqui. O manual da igreja não diz que os itens da comissão da igreja são decisões do pastor. Mas, como presidente da comissão, ele trabalha junto com os administradores da igreja. Quem são os administradores da igreja? São 4 pessoas. Toda igreja tem 4 administradores. O pastor da igreja é o presidente da comissão, das reuniões da igreja. Você tem a secretária da igreja, ou o secretário da igreja. Você tem o ancião da igreja e o tesoureiro da igreja. Vou repetir, o pastor da igreja, a secretária da igreja, o ancião da igreja e o tesoureiro da igreja são 4 administradores. Esses 4 fazem uma pré-agenda para levar os itens para a reunião da comissão. Então, o pastor sozinho, ele deveria suspender um item da agenda. Ele não decide nenhum item. Ele só pode suspender um item em consenso com os seus colegas administradores. A sua secretária, o seu tesoureiro, o seu ancião, porque pode ser um item que ainda não está maduro para ser levado em consideração na reunião da comissão. Mas ele realmente não toma decisão de votação. Claro que eu acho que não é isso que ela disse mesmo, não. Talvez a questão dela é se o pastor tem poder, pelo manual da igreja, de tirar um item da agenda. Esse poder não é dado a ele um poder, não é mais, como presidente, ele pode suspender uma agenda. Isso não é o governo da Igreja Adventista. Isso funciona até hoje no Congresso Nacional, no Congresso do Senado, né? O presidente tem essa autonomia. É uma autonomia, porque ele é o responsável principal das reuniões daquela agenda, né? Mas o pastor, geralmente, ele consulta os seus colegas administradores, que é a secretária, o ancião da igreja e o seu tesoureiro da igreja. É uma questão normal da igreja. E normalmente o pastor não vai retirar um item a seu bel prazer. Eu não quero tratar desse item. Ele vai retirar esse item e vai dizer, irmãs, esse item eu não vou tratar agora porque eu estou... E ele tem uma razão para isso. Não é simplesmente o seu bel prazer. Perfeito. Acho que ficou bem compreendida a questão. Amigos, nós estamos nos direcionando agora para o nosso 4º e último bloco. Passou rápido. Verdade. Eu não vi passar o tempo, gente. E nós já estamos aqui no nosso último bloco, mas é um bloco também muito especial, fiquei sabendo, pastor. O senhor vai falar agora para a gente de 2 projetos, sim, magníficos, que são relacionados ao Ministério da Secretaria. Eu já vou adiantar aqui o nome deles. Eu sei que um é o Roupão da Fé. Isso.
E o outro é o projeto do reencontro. Maravilha. Pastor, fala pra gente sobre esses projetos, quais os convites que o senhor quer falar para os nossos secretários da igreja, para eles se empenharem nessas duas causas. Eu vou pedir para o pastor Leônidas falar um pouco sobre o projeto do reencontro, pastor. Qual é o tema? Eu estou até aqui com um cartaz do projeto, poderia compartilhar ali a tela? Nos fala um pouco sobre esse projeto, pastor Leônidas. Então, André e amigos secretários, anciãos e pastores, a secretaria ela trabalha com 3 tripés, 3 áreas. A administrativa, que é a administração da igreja, trabalha com o tripé também da técnica, da parte técnica, que é a burocracia, a CMS, registro de membros, e trabalha com um dos tripés, que é a missão da igreja. O Reencontro é um programa da missão da igreja, buscar os afastados da igreja. Nós temos em 10 anos na nossa região de Minas, Espírito Santo e Minas Gerais, em 10 anos nós temos 75 mil pessoas que saíram da igreja. Nos últimos 10 anos, em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, esses 3 estados do Brasil, nós temos 75 mil pessoas, membros da igreja, que não estão mais frequentando a igreja. Então nós temos muita gente fora da igreja, que já foi membro da igreja adventista, e hoje estão afastados do ambiente da igreja e da família adventista. E o Reencontro é um projeto da missão da igreja. É a parte missional e a parte evangelística da secretaria da igreja. Porque a secretaria também é para salvar pessoas, levar pessoas ao batismo, levar pessoas ao reino de Deus, através das águas batismais. E o Reencontro é a maneira que a igreja entende que a secretaria pode trabalhar com mais efetividade, buscando quem são os afastados da nossa congregação, da nossa comunidade. E o Reencontro, cada ano, tem um tema diferente. Mas todos eles é para buscar essas pessoas que estão fora do nosso rebanho, que já estiveram conosco. E a secretaria, quando faz o GER, que é a revisão de quem são os membros da minha comunidade, vai identificar quem são os membros que já foram membros da minha comunidade e hoje não frequentam mais a minha comunidade. E a cada ano busca esses endereços e aí vai buscar essas pessoas através do Reencontro, que é o programa para buscar os afastados da nossa comunidade. Então, se eu sou secretária no meu primeiro ano da igreja, eu sei que tem o programa do Reencontro, então esse programa ele vai me direcionar no que eu posso fazer para resgatar essas pessoas que estão afastadas da minha igreja local. Perfeito. E daí os projetos, as atividades são diversas. O senhor pode dar uma palhinha para a gente do que o Reencontro direciona para que o secretário organize? Você fala na prática? Na prática. Como que funciona? É. Então, cada igreja tem a sua criatividade, a sua dinâmica, né? Mas, basicamente, o maior número de afastados da nossa comunidade adventista é em torno da faixa etária jovem, que é de 17 a 35 anos de idade. Por incrível que pareça, é a faixa etária que mais entra pessoas para a igreja, mas também é a faixa etária que mais saem membros da nossa igreja. E os jovens adventistas, eles fazem serenatas, eles fazem semanas de orações, finais de semanas com Deus, eles fazem programas especiais para os ex ou membros afastados da nossa comunidade. Os jovens, por exemplo, são dinâmicos, né? Eles fazem convites virtuais, vídeos virtuais, grupos em WhatsApp, e eles vão atrás dessas pessoas, da forma deles, da criatividade deles. E aí todo mundo vai buscando essas pessoas. Os jovens é os que mais têm mais buscado, porque é a faixa etária que mais tem a ver com os afastados da nossa comunidade. Porém, nós temos até adolescentes que estão se afastando da comunidade adventista. E nós temos que buscar eles também. É um bom desafio, né, para os secretários, anciãos da nossa igreja, trabalhar nessa frente também, né, pastor? Com certeza. E sobre o projeto do Roupão da Fé, o pastor quer comentar um pouquinho para a gente, pastor Samuel? Quero. Então, o projeto Roupão da Fé é um esforço da igreja para impactar a vida da pessoa que já está afastada da igreja. Isso é tão importante e relevante que o ano passado nós tivemos 26% das entradas da igreja através de batismo, rebatismo, profissão de fé, foi através de rebatismo. Então é um número grande, várias igrejas se envolveram e nós temos montado um projeto. Eu gostaria de passar aqui na tela este projeto, que é o projeto do Roupão da Fé. Antes, porém, eu quero ler um texto. Olha que impressionante. Há diante de nós uma grande obra. Há homens e mulheres a se desviarem do redil de Cristo
E à medida que se tornam frios, indiferentes e perdem toda disposição de voltar, não correrão atrás de vós. Vós deveis ir buscar onde estão. Ali encontrardes, e ao encontrardes uma ovelha desgarrada, chamai-a para o redil, e não a largueis, enquanto não a virdes a salvo ali. Saí em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós temos um grande número de pessoas afastadas. Algumas ainda, os nomes estão no rol de membros da igreja, mas outras já há anos já estão afastadas. E esse projeto é um projeto muito importante e relevante, porque visa reaproximar a reaproximação dos membros da igreja com estas pessoas. Por isso, só rapidamente, vou compartilhar aqui as ações. Eu preciso de apenas 2 horas que você, irmão líder, compre essa ideia, pastores, secretários e anciãos, comprem essa ideia. Vocês precisam motivar cada membro da igreja a dedicarem 2 horas por mês. E cada mês nós temos algumas ações especiais aqui. Nós estamos, em abril nós temos ações, são poucas as ações, mas no objetivo de impactar estas pessoas, né? E aí aqui, em julho, então, nós vamos entregar para elas um roupão, sabe? Nós vamos assistir um vídeo especial que apresenta ali um chamado, um apelo especial. E como presente de Deus, então, nós vamos dizer para a pessoa após, olha, eu estou trazendo para você um presente de Deus. Olha que bonito. Você vai colocar numa caixa, num embrulho bem bonito, e depois de assistir o vídeo, você diz, olha, este é um presente de Deus para você. Quando é que você vai usar? Aí você entrega para a pessoa em espírito de oração e ela vai abrir. E olha aqui, ó, poderá então encontrar um roupão. Nós estamos agora oferecendo a possibilidade deste roupão cor-de-rosa para as meninas e o roupão azul para os rapazes, né? Então, assim, de uma forma mais personalizada, né? E aí você vai orar depois com ele, fazendo o apelo, e vai embora, e vai deixar que o Espírito de Deus trabalhe na mente e no coração. E nós temos experiências lindas, maravilhosas. O ano passado eu estava numa igreja fazendo o lançamento, e o pastor Anderson, o pastor da igreja do Parque Califórnia, chegou e disse, pastor, eu tenho aqui alguns roupões. Eu falei, rapaz, que legal. E aí eu fiz o apelo para ir à frente, e olha a história que você vai contemplar nesse momento. Presta atenção. Eu conheci a igreja adventista através do irmão Edmar, junto com a esposa dele, Helena, e a minha tia Marinete, que falou do amor de Deus para mim, me deram estudo, penso que meus 2 filhos eram bem pequenos, e eu criei ali no amor de Deus. Eu quis que eles aprendessem sobre a guarda do sábado, tudo de Deus, né? Tava tudo em paz, tudo em bem, era só alegria. Eu cantava, louvava, fazia parte do coral, mas como foi um dia, quando eu acordei, não era mais alegria, era só tristeza. Eu deparei que eu estava na prova e no deserto. Quando aconteceu esse incidente, né, ela acabou se afastando e foi morar em Macaé. E foi muito difícil que, como ela se afastou, a gente também acabou se afastando também. Foi um período muito difícil, porque quando você se afasta, fica muito difícil para retornar. É muita barreira, muita luta mesmo. Eu retornei para Campos e através do irmão Rinaldo, que é instrutor bíblico, aí ele foi lá, foi me ajudando, foi dando estudo bíblico, e eu resolvi retornar, me rebatizar, porque até então, pelas coisas que eu tinha feito, os erros que eu cometi, eu achava que não tinha jeito para mim. Mas ele foi lá, me explicou que eu tinha que me arrepender, que Deus me amava. Ele me explicou essa coisa da graça, eu não entendi a graça. Aí
pensei, bom, se tem jeito para mim, tem jeito para minha mãe também e para o meu irmão. Eu fiquei afastado por 13 anos, mas eu não tinha força para voltar. O que me ajudou a voltar mesmo foi a oração dos irmãos. E principalmente meu filho Miquel, né? Quando ia lá em casa com a família, ele ia pro cantinho, fazia o culto, eu passava, só via, mas não queria ir lá não. E muita gente se aborrecia com alguma coisa, que ele falava muito do amor de Deus. Então, para uma pessoa que está afastada, muito ferida, não quer ouvir, acha ruim aquele momento, não aceita. Então, eu me lembro até que uma vez eu fiz uma coisa muito triste e eu encostei. A porta. Eu queria ouvir, mas foi naquele momento que o Espírito Santo trabalhou. É por isso que eu falo sempre, tem pessoas que a gente leva a mensagem, não quer ouvir, dá as costas, mas o Espírito Santo está trabalhando ali naquela hora. E quando foi um dia, eu queria sair de dentro do quarto para ir lá sentar com ele, e ele cantava uma música com os filhos dele, que foi a música que eu ensinei para ele quando ele era pequenininho também. E aquela música que eu ensinei há muitos anos atrás, foi também tocando no meu coração. E nessas vindas dela para Campos, eu sempre convidava ela, vamos na igreja hoje? Ah, não quero ir não, vamos na igreja hoje, não quero ir não. Aí um dia ela que me ligou, hoje eu vou na igreja, passa aqui e me busca. Mas não demora não, eu falei assim, opa, vou lá, vou buscar ela, corri e tal. Falei, se eu demorar ela vai desistir. Peguei ela e fomos à igreja. Aí o pastor Samuel Krieger fez um apelo para ir lá na frente e tal. Aí eu falei assim, e aí, mãe, você vai? Ela, não vou não. Eu falei assim, quer que eu vou com você? Ela falou, você vai comigo, eu vou então. Aí nós fomos, chegamos lá, o pastor Anderson fez essa surpresa pra gente. Ele deu o roupão de presente. E aquilo pra gente foi muito emocionante. Foi um sábado maravilhoso, que ela recebeu, se emocionou. Entendeu? Ela achava que a igreja não se importava com ela, mas ela se sentiu importante, se sentiu amada. E continuei na oração. Só que eu sentia assim, que eu tinha tomado a decisão, mas também eu não acreditava, eu não tinha força de voltar. Aí quando eu recebi esse roupão que o pastor deu, eu guardei na gaveta, deixei guardado. Mas eu sempre lembrava que esse roupão estava lá, sempre vinha na minha cabeça, lá na gaveta está aquele roupão, que é a sua oportunidade, que Jesus está te chamando. Aí quando foi um dia, através desse roupão e do chamado que eu já tinha de Deus eu resolvi me batizar. Eu estou muito feliz, eu só quero mesmo ficar perto de Deus. Graças a Deus, esse está sendo um dia inesquecível e, meu Deus, se o Senhor me alcançou, teve jeito para mim, teve jeito para minha mãe agora, então tem jeito para meu irmão também. E então, amigos, eu pergunto, vale a pena se envolver com este projeto? Este projeto causa um impacto super especial. Você não pode deixar de se envolver. Nós precisamos ir e resgatar estas pessoas que estão afastadas para Jesus. Eu faço um apelo para você, secretária, secretário, para você, pastor, para você, ancião, diretor de grupo, de congregação. Vamos buscar essas pessoas, porque o tempo já estamos no final dos tempos e vamos nos envolver. Esse é o meu apelo para você. Amém. Pastores, a gente vê que muitas vezes a gente acha que o Ministério da Secretaria é algo muito técnico, né? É a impressão que a gente tem, você vai mexer num sistema, você vai ter que fazer agenda, atas, mas na verdade não é só isso não. Você está ali direto na missão. Você vai estar intercedendo por pessoas, você vai estar visitando, você vai estar orando com elas, né? Então, assim, fica um apelo para que a gente tenha realmente ative no nosso coração esse espírito missionário, né? De poder estar ali no campo de frente, né? Da batalha e salvando as pessoas. É verdade, Andréia. Secretaria tem que ser gente que gosta de gente. Gente que ama gente, que abraça com gente, que vive com gente, que anda com gente, que dá a mão pra gente. É gente que gosta de pessoas, porque secretaria é gente. É verdade. São pessoas, né? É verdade.
Bom, pessoal, nós estamos encerrando os nossos assuntos aqui hoje. Nossos blocos de perguntas que eu tinha para fazer para os senhores, eu encerrei. Não sei se os nossos secretários têm mais perguntas. Na verdade, a gente tem algumas aqui que a gente vai trazer para os pastores, mas depois, todas as que vierem ainda, mesmo depois que terminar a live, você pode continuar mandando perguntas que a gente vai respondendo vocês. Não tem com que se preocupar. Vamos lá para a primeira pergunta. Feliz sábado, é a Luciene. Ela diz assim: houve uma reunião administrativa aqui. Foi aprovado o inventário da igreja. Queria saber como desenvolver na ata, pois não pude estar presente na reunião. Obrigada. Como ela resolve isso, pastores? Ela faz duas perguntas. Ela é a secretária da igreja, mas ela não pôde estar presente no dia da reunião. Isso. Deve ter tido uma secretária interina que substituiu ela. Ou a vice dela, talvez, associada dela, talvez, né? Mas não importa se ela vai ser associada ou a própria secretária da igreja que vai levar a redação da ata, o inventário, ela vai pegar os dados que foram colocados para a comissão e que foram aprovados pela comissão. Esse inventário ela vai colocar no formato de inventário, que vai dar nome e nominar os materiais, o patrimônio da igreja, que é a parte mais física da igreja, e vai dar os valores do patrimônio, se é para fazer um inventário para efeito de seguro da igreja. Se a igreja vai fazer um seguro, ela faz o levantamento do patrimônio dela, um inventário do que ela tem e o que ela não tem, e quais são os valores de mercado. E ela vai gerar um voto, registrar o inventário da nossa igreja, esse, ela vai nominar quais são o patrimônio da igreja, com os valores de mercado. Entendi. Bom, temos mais uma pergunta. Não é da Rosemary Calisto. Não faço parte da Associação Fluminense, mas para mim, que sou secretária, está sendo de grande relevância. Deus seja louvado pela iniciativa. Olha só que bonito, não é uma pergunta, é um agradecimento pela live, né? Que bonito, obrigada, Deus a gente seja fica louvado. feliz, né? Amém. Eu vi ali, André, até um feliz sábado da Austrália. Eu acho que os rapazes fizeram um print aí para mostrar pra gente. Da Daisy. Ela é minha prima. Olha só. Ela casou com meu primo e infelizmente ele faleceu e hoje ela é esposa de pastor lá na Austrália. Daisy, um grande abraço, sabe? A gente tem um carinho especial por você. É um acompanhamento internacional. Olha, o distrito de Manilha. Pastor Marcos, pastor Alex, já Parque Aeroporto, Franco Plaza, maravilha. Olha aí o pastor Márcio, Parque Leopoldina, Igreja de São Pedro da Aldeia, aqui do Rocha de São Gonçalo. Um grande abraço, Anderson e equipe aí. Largo do Batalha, olha aí, ó. Cadê a secretária aí? Nota 1000 aí. Eu gostei da live que foi feita. A pessoa está na casa dela, né? Então, assim, a live é legal porque é um ambiente informal. Ela pode estar na igreja ou pode estar na casa dela, no quarto dela, sentado com o computador dela, no particular dela, no smartphone dela, em qualquer lugar, né? O importante é a gente estar junto, compartilhando essas informações, aumentando o conhecimento, né? Eu acho que é isso aí. Bom, a gente viu umas fotinhos, a gente tem aqui alguns comentários também, mais pessoas dando feliz sábado. Cláudio Luiz, a Suelen, o Misla, ó, a Misla falou, assistindo de casa. Muito legal. Ó, vamos ver. A Luzia, estou amando essa live. Que venham outras. Faremos outras, né, pastores? Com certeza. Vamos lá. A Kelly Rangel, ela falou, foi um prazer essa live. Que venham outras muito proveitosas. Pastor Samuel, estamos esperando a sua visita no Rio Preto, Campos dos Goitacazes. Olha, fui pastor no distrito do Ipiranga, quando Rio Preto era parte do distrito do Ipiranga, lá em Campos. Um grande abraço para vocês. Uma hora dessas eu estarei aí. Está intimado a visitar agora, né? Vamos lá, vamos lá. Nós temos a Márcia Eros. Ela está dizendo, Jaconé está presente. Um abraço, Márcia. E temos mais pessoas. A Romi Souza. Ela disse assim, amei esse roupão rosa. Olha do aí. Roupão da Fé. Eu também achei muito bonito, Romi. Concordo com você. Vamos ver quem mais. O José Xavier dos Santos. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. E nós temos mais algumas perguntas ali que vão estar sendo respondidas pelas nossas secretárias. E eu agradeço, pastores, por todas as dúvidas que os senhores tiraram aqui.
minhas e do pessoal também. Eu acho que foi muito proveitoso para a gente. E eu sei que agora, no final, o pastor Samuel tem umas premiações, alguns agradecimentos para fazer pelo trabalho que o secretário já tem feito ao longo do último ano, né? É verdade. Então, tem ali umas classificações. Pastor, fica à vontade. Obrigado. Presenteie esse pessoal, dê as classificações, que Deus abençoe esse momento agora também. Eu agradeço imensamente a sua participação. E agora eu quero me dirigir aos nossos amados secretários. No ano passado nós lançamos um projeto Secretaria Ouro com Mais Poder. E quantos de vocês lembram desta caixinha aqui? O que tem aqui dentro desta caixinha são textos falando sobre o Espírito Santo. E aí nós fizemos um desafio. Qual foi o desafio? O desafio foi de que se você decorasse os 30 versos durante o ano de 2018, você iria ganhar uma camiseta da secretaria. Então, agora eu vou precisar saber quem é que decorou os 30 versos. Então, vamos fazer um combinado? Você vai procurar o secretário distrital e vai recitar para ele os 30 versos. E amanhã eu vou estar com os secretários aqui da região Fluminense, secretários distritais, da região Central, Fluminense, Serranas e Lagos. E no domingo de manhã, às 9 horas, eu estarei lá em Campos com os secretários da região Norte e Noroeste. Então, aí os secretários vão me dar os nomes de quem realmente decorou todos os versos sobre o Espírito Santo, ok? Mas, pastor Leônidas, nós temos um time de secretários, olha, nota 10, Secretaria Ouro. E eu vou apresentar agora aqui na tela quem são estes secretários. Secretários Ouro, olha aí, nós temos um ranking aí, Largo da Batalha foi assim, todos os tópicos, todos os itens ele cumpriu, ganhou pontuação máxima. E aí vem Barreto, vem Custodópolis, Jardim Carioca, Balancê e assim por diante, passa para a próxima. 66 secretarias são ouro. E amanhã eu estarei entregando para os secretários distritais o certificado. E eu pergunto, vocês querem... Eu prometi alguma coisa, e agora? O que eu prometi que eu iria sortear? Alguém me lembra aí, por favor? Eu esqueci, brincadeira. Mas nós vamos sortear agora? Dá para sortear aí? Vamos, maravilha. Vamos sortear então 2 smartphones para os secretários Ouro. Quem vai ser o primeiro? Vamos lá? Já sorteou? Hã? Rio do Limão. Alguém anota aí para mim, para eu não esquecer. Rio do Limão. Eu vou estar levando na sua casa, este smartphone, tá certo? Que eu quero dar um aperto de mão e orar aí por você. Próximo. Bairro Coelho, você também ganhou um smartphone. Então estarei indo aí à sua casa para levar também este presente para você. E agora Secretaria Prata. Vamos ver, Secretaria Prata. Aí nós temos Itaboraí, Rasa, Barra de São João, Rio Preto, olha aí Rio Preto, Jockey Clube, Engenho Grande, Campos, enfim, 26. Podemos sortear? Eu tinha prometido o que mesmo? Acho que foi um tablet que eu prometi sortear aí. Vamos lá, vamos sortear. Jockey Clube, Igreja do Jockey. Eu estive domingo passado, estive visitando a secretária do Jockey Clube, então estarei levando um tablet para você. O próximo, vou te visitar de novo. Vista Alegre, Vista Alegre, então vocês ganharam aí 2 tablets.
E a secretaria, vamos à secretaria bronze. Nós temos aí um número de secretários bronze, começando com São José do Imbaçaí, Guarani, Nancilândia, Jockey Clube São Gonçalo. Vamos lá sortear então? O que eles vão ganhar? Vão ganhar um HD externo para poder guardar as atas, os documentos, as agendas, as fotografias. Podemos sortear? Visconde de Itaboraí, né? Visconde de Itaboraí ganhou. Então, vou levar aí para você também, tá certo? A gente vai agendar uma visita e eu já levo. Próximo. Guarani. Guarani, eu acho que é Cabo Frio. Tem que ver. Cabo Frio. Então, vou estar aí levando aí um HD aí para vocês também. Maravilha. E assim, nós vamos chegando ao final. Mas e o ano que vem? Sabe o que vai acontecer o ano que vem? Secretaria Ouro 2020, edição de 2020. Nós vamos fazer o seguinte com vocês. Nós vamos fazer, se todas as igrejas organizadas, tá certo? Chegarem a ser categoria Ouro, todas ganharão uma camiseta da secretaria, que o ano que vem nós vamos fazer um encontro geral com todos os secretários aqui na Associação Rio Fluminense, tá certo? E aí a gente vai dar para todos os secretários Ouro, todos os secretários Prata, todos os secretários Bronze, uma camiseta especial da secretaria, combinado? Pode ser? Tá joia. E eu gostaria, e aí, para os distritos, que as 100% das igrejas forem Ouro, eu não vou dizer o que agora, mas aí nós vamos sortear entre estas igrejas, que todas as igrejas do distrito fecharem como secretaria Ouro, vão estar ganhando, vamos sortear, né? Vamos sortear aí alguma coisa aí especial também, tá certo? Eu estarei dando mais detalhes aí no encontro com os secretários distritais, ok? Queridos, portanto, eu quero agradecer imensamente o pastor Leônidas. Pastor Leônidas, muito obrigado pela sua presença, sua participação. O pastor Leônidas é um grande amigo da gente, tem sempre se disposto a nos ajudar, estar com a gente, tirar aí as dúvidas. Pastor Leônidas, suas últimas palavras, por gentileza. Eu quero agradecer a participação dos pastores da nossa igreja adventista nessa live. Também agradecer a você, ancião da igreja, que apoia também a administração através da secretaria da igreja. E, sobretudo, dar parabéns a você que é secretária ou secretário da nossa igreja. E eu costumo dizer para você, e até para mim mesmo, eu sou secretário há 16 anos de União e Campo. E o nosso trabalho nem sempre é visto pelas pessoas, porque nós fazemos um trabalho que ele não aparece muito na frente das pessoas. Mas lembre que você está fazendo um trabalho para Deus. O seu trabalho é muito mais importante do que você imagina, não é? E quando você registra um membro na sua secretaria, e quando você gerencia o nome desse membro, do seu endereço, seus dados pessoais, você está cuidando de salvar vidas. Continue sendo uma bênção aí na sua atividade como secretária da sua igreja, e que Deus cuide de você sempre e da sua família também. E obrigado, Andréia, pela coordenação e pelo gerenciamento aqui da nossa live. Perfeito. Nossa gratidão Agradeço também, Andréia. E, obviamente, eu não podia deixar de agradecer a você, secretária, secretário, que dedicou esta hora e meia para estar aqui com a gente. Eu tenho um plano de visitar a todos os secretários, orem por mim aí, para que a gente possa, pelo menos representando todos os distritos, e nós queremos ir aí, orar com você e te ajudar aí, tirar as suas dúvidas aí, ver aí o material da secretaria também, ok? Aos anciãos, vocês são os braços do ministério, vocês são aqueles que ajudam as coisas a acontecerem no distrito. Nossa grande gratidão pela presença, pela participação de vocês. E o que eu posso dizer dos meus amigos, dos pastores? Pastores,
muito obrigado. De coração, por terem dedicado e mobilizado o distrito, as igrejas, os líderes, para compartilharem esse momento conosco. E eu vou pedir ao pastor Leônidas para que o pastor nos dirija a Deus e peça uma bênção especial a Deus para esses líderes, para os secretários, para os anciãos, diretores de grupos e também para os nossos queridos pastores. Assim nós encerramos a nossa live. Oramos. Obrigado, Senhor, por esta live, por esse encontro aqui, que o tema principal foi a administração da sua igreja através da secretaria. Obrigado pelos conteúdos, pela participação dos internautas, pelas perguntas que foram feitas, aquelas que não foram respondidas, que o Senhor possa nos abençoar na resposta a esta igreja. Agora, sobretudo, ó Pai, a bênção para os pastores distritais, que são os presidentes das reuniões desta igreja. Que esses pastores distritais sejam abençoados, inspirados, orientados, e que eles tenham a sabedoria dos altos céus para conduzir as reuniões administrativas, a reunião regular e a reunião da comissão da igreja para a tomada de decisões. E que essas decisões, elas sejam, antes de tudo, aprovadas e também abençoadas por Ti. Abençoe também os anciãos da igreja, que são homens que dedicam a sua vida a este ministério da administração da sua igreja. Abençoe cada ancião envolvido nesta atividade, não só ele, mas também a sua família. Também, ó Pai, sobretudo colocamos nas Tuas mãos a secretária desta igreja, ou o secretário desta igreja, para que este homem ou esta mulher, ela seja ungida por Ti e também abençoada por Ti. E que ela, como nós todos, tenhamos a consciência que esse trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho de salvar vidas, de cuidar de pessoas. Registrar nomes na secretaria é nome de pessoas que têm sentimentos, têm sonhos, têm planos e têm desejos. Abençoe, portanto, cada um de nós. E que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, que lá nós possamos estar, mas que junto conosco esteja a nossa família, a nossa comunidade, a nossa família adventista. Te oramos, ó Pai, e pedimos a bênção, não que nós mereçamos, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.